Vamos admitir que a gente não sabe montar aquário. Vai ter um monte de gente brava aí comigo agora. Não quero dizer que os aquários sejam feios ou que os aquários não sejam funcionais ou que as coisas não estejam dando certo. Mas por que a gente monta aquário? Qual que é a intenção? A gente monta do jeito certo ou do jeito que a gente gosta? Qual é o problema com isso? Tem algum problema com isso? Na verdade, esse vai ser só um desabafo, porque quando eu olho pra natureza eu me sinto um bosta. Fala povo, Rick Gama aqui. Antes desse vídeo começar, eu tô editando aqui e eu já tô vendo que vai ter um monte de gente ofendidinha. Cara, isso é só uma reflexão, ok? Não chega nem a ser uma opinião, é só uma reflexão. Falou? De mim pra mim mesmo, eu só gravei uma reflexão minha. Eu pensei em voz alta e gravei isso, é só isso. Falou? Então, antes de você comentar bosta nos comentários aí, saiba que eu não tô afim de cagar regra pra ninguém. Você monta o seu aquário do jeito que você quiser, do jeito que você gosta, tá tudo bem. Eu também acho bonito o jeito que você monta, menos quando você coloca os Bob Esponja dentro do aquário. Tudo bem, se você quiser pôr o Bob Esponja também, legal, cara. O gosto é seu, você monta o seu aquário do jeito que você quiser, desde que os animais estejam bem, se sentindo bem, confortáveis. Tudo bem, você coloca e decora do jeito que você quiser, as plantas que você quiser, a iluminação que você quiser, o caralho que você quiser. Que demais! Não tô nem aí, tô dizendo pra mim mesmo o que eu acho sobre a forma como nós montamos aquário em relação ao que a gente encontra na natureza. É só sobre isso a reflexão. O resumo de todo o vídeo é isso. Você podia sair do vídeo agora, inclusive, que o resumo de todo o vídeo é isso, uma reflexão sobre como a gente monta aquário em relação ao que a gente encontra na natureza. Falou? Você já teve aquela sensação de ter montado um aquário, olha pra ele e você pensa assim: nossa, essa daqui é a minha obra-prima. E aí você fica contemplando aquele aquário, admirado, assim, apaixonado pelo que você acabou de fazer. Está tudo do jeito que você queria que ficasse. E você imagina assim que tá tudo perfeito, que tá tudo natural, que tá tudo bonito. E você fica apaixonado por esse aquário por um tempão, achando tudo perfeito. Eu não sei se acontece com vocês, mas depois disso você acaba vendo, estudando sobre aquele ambiente que você montou e vai percebendo que você montou tudo errado. Comigo acontece bastante, tanto que eu já até desisti de tentar montar certo. Em que sentido que eu tô falando? Como que as coisas realmente funcionam na natureza? Eu acho que imitar como tudo realmente funciona na natureza, nem o melhor biotopista vai conseguir realizar. Nem aquele cara que é viciado em biótopo. Eu acho que é muito difícil de replicar o que acontece na natureza de verdade. Eu tinha comentado algo em cima disso em outro vídeo aqui no canal, onde eu mostrei um vídeo de alguns Oscars nadando no ambiente natural, onde tinha um montão de algas, né? E o ambiente natural que ele estava naquele momento, porque existem ambientes naturais no mundo inteiro que o Oscar invadiu e ele vive, então não sei dizer exatamente que lugar era aquele, mas naquele ambiente natural tinha muita alga filamentosa com ninféas rubra subindo. Deve ser alguma coisa aqui no Orinoco, deve ser por aqui mesmo, na Amazônia. Tinha muita ninféia, né, ou alguma planta parecida que subia até a superfície e ficava aquele talinho bonitinho, né, esse tipo de planta. Mas assim, a água tanto quanto turva, azulada, com algas filamentosas para todo quanto é lugar. E eu achei aquele ambiente lindo. E eu tava navegando aqui pela internet e encontrei um perfil no Insta que mostra alguns desses lugares. Eu acho que os caras que fazem as matérias nesse perfil devem ter viajado para a Amazônia, para o Brasil no geral, né? Pantanal, vários lugares. Eles fizeram uma série assim de vídeos legais de peixes que a gente tem no aquário em seus ambientes naturais. Eu vejo esses biótopos e eu fico, caramba, que coisa linda, cara. Biótopo assim, no sentido real mesmo, é o lugar mesmo, né? O peixe na natureza. E eu falo, cara, isso tá certo, porque tem tudo a ver com o display, com a coloração, com o perfil do animal.
e o ambiente que ele tá combina com tudo isso. E aí eu vejo a gente montando um aquário para esses peixes. Ah, vou montar um aquário específico para o Oscar, ou para o Bandeira, ou para algum ciclídeo anão. E a gente monta do jeito que a gente acha que está correto e de fato fica um ambiente bom, o peixe se desenvolve bem, tá tudo certo. Mas quando você vai analisar esse bicho lá na natureza, você vê que a gente montou tudo errado. Agora eu tenho uma lista de produtos no Mercado Livre. Antes de comprar no Mercado Livre, entra nesse link que está aqui na descrição. Ou mais fácil ainda, nesse QR Code aqui do ladinho, aponta aí a câmera do seu celular que vai direto para a minha lista do Mercado Livre. Essa lista de produtos tem produtos da Pet Hobby. A Pet Hobby é uma importadora, então os produtos são bem mais baratos que o preço praticado no mercado por aí. Fora isso, eu ganho comissão do Mercado Livre. Você não paga nada mais por isso, você vai pagar o preço normal de anúncio normal do Mercado Livre. Só que o Mercado Livre me incentiva a divulgar esses links pagando uma comissão para mim. Olha a minha lista aqui, vê se tem o seu produto. Se não tiver, me pergunta. Ou se você tiver com preguiça também, pode me perguntar sobre o produto que você quiser. Eu respondo aqui nos comentários com o link para você comprar o produto que você está me pedindo. É uma excelente forma de você ajudar o canal a crescer. Por questão de gosto, de preferência. E tá tudo bem com isso, tá? Não estou dizendo que tá errado o seu aquário, que você tem que desmontar e refazer tudo e seguir à risca o que diz a natureza. Eu só estou dizendo que a gente monta aquário com os nossos gostos, sabe? Com o que a gente quer ver, não com o que realmente deveria ser, se é que a gente gostaria de imitar perfeitamente o ambiente correto para esse bicho. Entende? Então a gente pega, eu acho que a gente pega um pouco da natureza e tenta dar a nossa melhorada na natureza, como se a gente fosse capaz de fazer isso. E normalmente isso envolve algumas preferências como água extremamente cristalina, uma iluminação que não condiz com o que ele recebe na natureza. Parece tudo muito plástico, por mais natural que a gente use. Às vezes eu vejo aquários assim plantados, cara, de verdade, ó, uma questão de preferência, ok? Não me detonem por causa disso que eu vou falar agora. Mas às vezes eu vejo aquários plantados de uma galera que tem um perfil meio Kiko. Cara, o aquário dele é totalmente natural, né? No sentido assim, ó, usa um substrato, as plantas são naturais, são plantas reais, né, que existem na natureza, mas os caras fazem uma combinação de plantas, layout, iluminação e qualidade da água que quando eu olho para um aquário desse, eu não vejo a natureza, eu vejo plástico. Plástico. Desculpa, mas é só uma opinião, beleza? Não, como eu disse, não estou dizendo que você fez errado, é só questão de gosto pessoal. Eu vejo plástico, eu vejo que não é natural, não tem uma alguinha, é tudo esterilizado o aquário, não tem alga, as plantas estão lindas, uniformes, crescendo saudáveis, com o máximo de saúde possível que uma planta pode ter. Ela está bombando, a planta está cheia, robusta, vistosa, tá lindo. Mas eu enxergo plástico, cara. Eu não sei, desculpa, mas esse tipo de aquário eu acho bonito. É o tipo de aquário que eu acho bonito na casa dos outros. E antes de você comentar, eu já comento. Eu sei que muitos desses tipos de aquário são estilos de montagem. Por exemplo, o estilo holandês é um estilo de montagem de aquário, eu sei disso. E eu sei que assume-se essa questão de não ser natural mesmo, no sentido assim, ó, isso existe dessa forma na natureza. Eu sei de tudo isso, só estou tentando explicar que é uma questão de gosto. Entende? Eu não tenho vontade de ter, de verdade mesmo, não tenho vontade de ter um aquário assim, não montaria um aquário assim, porque eu tenho uma tendência a gostar de coisas tanto quanto mais naturais, e às vezes eu me pego deixando coisas acontecerem no aquário porque eu gosto do natural.
sei lá, talvez seja a minha cabeça tendenciosa para aspectos biológicos, né, no sentido puro da palavra mesmo, de estudar a vida, biologia, né? Então, talvez por isso eu tenha essa tendência de achar o natural no sentido de que as coisas não dão 100% certo, segundo a nossa visão. Eu vejo essas coisas acontecendo e eu acho demais, e eu deixo as coisas acontecerem ainda mais porque eu quero estudar até onde vai isso. Talvez seja isso. Eu tô fazendo, tem um aquário lá nos fundos agora que eu tô fazendo exatamente o contrário do que muita gente faria num aquário. Eu estou contaminando, vocês já sabem que eu tenho um aquário contaminado com alga filamentosa, que eu acho lindo, né? A alga filamentosa nesse aquário, tá aparecendo aí para vocês. E eu cultivo de verdade alga filamentosa no aquário separado, para sempre ter mudinhas de alga filamentosa para colocar uma aqui, outra ali e tentar fazer ela ir para frente. Eu sou apaixonado por alga filamentosa, me julguem. Mas eu acho ela linda e eu acho ela natural. E eu não estou dizendo que você tem que fazer igual a mim, não. Cada um tem um aquário que quer. Se você quer ter aquele aquário que eu falei que eu acho plástico, tenha, cara. É legal demais, inclusive. Né? Eu acho. Eu estou dizendo que eu não teria, que eu não gosto e que quando eu vejo, entendeu? É questão de opinião só. Enfim, eu gosto de água filamentosa e agora eu estou tentando infectar e vai sair um vídeo só sobre esse assunto, só sobre essa saga que eu estou enfrentando lá nos meus aquários sobre alga peteca. Eu tenho um aquário que já está mais ou menos do jeito que eu queria, tá bem natural, cara, tá um negócio assim, você fala, putz, isso aqui é o fundo de um rio, só não tá bem natural porque o substrato não é tão natural assim e nem as rochas não estão no ambiente correto, mas a contaminação de algas, sabe, o aspecto, o visual tá uma coisa assim natural e isso me agrada pra caramba. E tem gente que olha pra isso e fala, nossa, esse aquário tá sujo, né? Entendeu? Ô, tu já conhece a aba de seminovos do site Pet Hobby? A Pet Hobby é uma importadora, principalmente de produtos Sum Sum, e lá você encontra os produtos Sum Sum com os melhores preços do mercado. Mas a aba mais legal do site que eu acho é a aba de seminovos, que é a aba que eu particularmente cuido. São produtos seminovos devolvidos por plataformas como Shopee e Mercado Livre. Os produtos são devolvidos por variados motivos. Arrependimento, não serviu, não gostou, às vezes nem chegou ao destinatário. Eles voltam com a embalagem danificada, às vezes marcas de uso, às vezes sujo porque o cara fez um teste molhado. Não dá para vender esses produtos como novos. Eu recupero esses produtos, troco peças, limpo, deixo eles em estado de uso perfeito e disponibilizo eles no site, funcionando perfeitamente e com garantia de 3 meses, como se fosse um produto novo. Porém, embalagem rasgada, sujos, arranhados, etc. Nada que interfira no funcionamento normal do produto. Com garantia ainda, não tem por que se preocupar. Seminovos a preço de custo, bem mais barato do que o valor de mercado. E ainda conseguem usar um meu cupom de desconto em todo o site. Produtos novos, seminovos, tanto faz. Aquagama, tudo junto, é o cupom. Site pethobby.com.br. E ainda ajuda o canal porque eu ganho uma comissão. Então dá essa força lá também. Inclusive, se você estiver procurando algum produto que você não esteja encontrando, chama o pessoal no WhatsApp do site. Provavelmente está no estoque, mas não está anunciado. Isso acontece com bastante frequência lá porque a equipe da Pet Hobby é meio pequenininha. Mas conversando ali pelo WhatsApp, a galera consegue te ajudar. Uma vez, montei um aquário lá na Pet Hobby com plantas. Um aquário com plantas, né? Que é o Kiko não gosta que eu chame isso de aquário plantado, porque para ele aquário plantado tem que seguir todo aquele padrão de produtos caríssimos e layout arquitetado, seguindo toda uma regra arquitetônica de montagem de aquário para ele ser chamado de plantado. Mas tudo bem. Eu montei um aquário com plantas, onde eu usei 2 espécies só de planta. Lotei o aquário com as plantas, umas pedras jogadas, uns troncos largados e lotei de planta. Porque eu queria apenas um ambiente ideal para ter alguns ciclídeos anões. Era isso que eu queria. Que eles ficassem à vontade. Era uma forma de
parar um pouco as tretas, entendeu? Era um aquário de 1,10 m, larguei um monte de planta, um monte de tronco, um monte de rocha, larguei mesmo, de forma assim, bem espalhada, para que os ciclídeos anões ficassem à vontade. Eram papilocromes, vários papilocromes, com outras espécies de peixe também, inclusive bandeira e tal. Mas eu queria que cada um tivesse, sabe, a sua, o seu local de preferência em relação àquele ambiente, né? Peixes que ficassem mais em cima daquele ambiente, peixes que ficassem nadando entre as rochas, os troncos e as plantas, para acessar um pouco a agressividade, né? Para que eles ficassem tranquilos, mostrar que dá para ter algumas espécies juntas, mas assim, respeitando, sabe, o ambiente de cada um, para que eles se sintam confortáveis, fiquem cada um na sua. Montei isso. Cara, eu achei lindo. Eu falei, cara, que aquário demais, que lindo. E muita gente achou muito legal. Falei, nossa, que aquário bonito, cara. O que você fez aí, eu nunca vi algo parecido, porque realmente eu não segui padrão de nada parecido. Eu só fui largando as coisas. E ficou realmente muito bonito. Infelizmente eu não tenho imagem disso. Então vai imaginando aí na sua cabeça, falou? E aí chegou um Kiko e falou. Aí eu falei, cara, olha que demais essas plantas aqui e tal. Mostrei o aquário para ele, que eu queria mostrar as plantas. A intenção era só mostrar as plantas que estavam lá, as plantas estavam vistosas, sabe? As plantas estavam de uma qualidade bem legal. Aí ele olhou o meu aquário e ele falou assim, nossa, mas esse aquário tá sem layout, né? E, tipo, num tom crítico. Eu olhei pra cara do Kiko e eu pensei, vai tomar no seu. E aí eu disse, cara, mas eu nem montei com essa intenção, era só tipo pra dar uma dispersada na agressividade. Mas ali naquele momento já me desencantou, sabe? O comentário dele. Não com o aquário, com ele. Porque pra mim eu tô um pouco me fudendo se tá com layout que ele aprendeu na escola de arquitetura para aquários plantados que ele segue aí. Se tá bonito para os outros. Eu quero que seja funcional na maioria das vezes, entendeu? Vocês conseguem entender isso? E mesmo com toda essa minha opinião, agora sim eu vou chegar onde eu queria chegar, já com, sei lá, mais de 10 minutos de vídeo, eu vou chegar onde eu queria. Mesmo com toda essa minha opinião, quando eu olho para a natureza, eu me sinto um bosta, porque a natureza me dá vários tapas na cara. Eu olho esses ambientes, agora sim vai aparecer para vocês. O perfil aqui que eu estou seguindo é o Fishpedia. Esse perfil é sensacional. Os caras viajaram aqui para o Brasil, fizeram um monte de imagem de bichos na natureza, não só no Brasil, né, como em outros lugares, mas os vídeos mais recentes aqui eu estou vendo mais da Amazônia, e é bicho no geral, tá? É que, hora ou outra, eles pegam peixes que a gente usa no aquário. Eu estou vendo aqui, por exemplo, num momento sobre um cascudo, Ancistrus, o ambiente que ele vive, entre rochas. Cara, muito legal. E você olha o ambiente e não parece com nenhum aquário que eu já vi. Mesmo os biótopos mais bem montados. Em seguida tem aqui um videozinho sobre um tetrinha, acho que é o olho de fogo, né? Mostra o ambiente, cara, nada a ver com o que a gente costuma enxergar. Ó. É o glass tetravidro. Olha o ambiente, cara. Raízes, poucas variedades de plantas. Eu vou chegar nesse ponto também. Tem um vídeo sobre uma sucuri aqui. Aí tem o Garra. Olha o videozinho sobre o Garra, o ambiente que ele tá. Mostra o ambiente lá na Tailândia, onde ele vive, os rios que ele vive na Tailândia. E mostra um ambiente de corredeira, lotado de rochas só e correnteza, rocha, areia. Não tem uma planta, entendeu? Às vezes a gente monta um aquário para um peixe desse com as plantas que a gente gosta, com a iluminação que a gente gosta, com o substrato que a gente gosta, não tem absolutamente nada a ver com o ambiente natural dele. O aquário ficou lindo, o aquário ficou funcional, mas você olha o ambiente que ele mora, você fala, poxa, eu poderia, pelo menos eu sou assim, né? Poxa, eu poderia montar um ambiente desse. Ó, tem um vídeo aqui sobre os discos, olha o ambiente que eles vivem, ou que eles vivem eventualmente até, né? Porque aqui está mostrando que os rios sobem, né? Com a cheia, com as chuvas, os rios sobem, invadem as margens, né?
invadem parte de floresta mesmo, e os acaradiscos têm acesso a essa parte de floresta mesmo, que ficou alagada. E aí eles nadam entre galhos e troncos de árvores mesmo, com plantas, tipo, aparece aqui em algum momento, não sei se é nesse vídeo, mas ó, tem a serrapilheira, né? Aqui ó, é nesse vídeo mesmo. Mostra uma palmeira, uma folha de palmeira, tá verde ainda, tá viva a folha, tá submersa. O ambiente assim, uma serrapilheira, o ambiente cheio de detritos, cheio de sólidos, né? Em suspensão inclusive. Isso num aquário daria um aspecto de aquário sujo, realmente, porque tá sujo, o ambiente dele tá sujo, entendeu? É isso que eu tô dizendo. E você vê a maioria das pessoas que montam aquários para discos, montam aquários assim, estéreis. Nada de errado com isso, tá? Estou dizendo aqui assim, ó, não parece com o ambiente natural. Só isso que eu estou dizendo. Montam aqueles aquários com uma iluminação hiper forte, com a água incrivelmente cristalina, um ambiente estéreo, assim, não tem uma alga, não tem uma partícula em suspensão e tá tudo bem, tá bom? Só estou dizendo que não parece o ambiente natural do disco. Mesmo quando alguém monta, vamos montar um biótopo para discos, o cara monta um aquário lindo, com uma serrapilheira, né? Folhas, né? Com folhas, galhos, a água com aquele tomzinho de cor de chá, mas apesar de ter aquele tomzinho de cor de chá, ela é limpíssima, a água é limpa, né? Só tem a cor dos taninos, tudo bem. Não parece com o ambiente natural, é isso que eu quero dizer, entendeu? E eu olho, isso é uma questão de gosto, de novo, eu tenho que ficar repetindo essa merda toda hora, porque sempre vai ter um cabaço aqui me falando bosta. Então, ó, questão de gosto, é meu gosto pessoal, só tô falando sobre isso, tá? Nada assim, não quero discutir, né, e querer impor o meu gosto, falar, não, vocês têm que fazer o aquário desse jeito. Só estou falando o que eu penso quando eu vejo esses ambientes, certo? Eu olho para um ambiente desse e falo, pô, eu queria montar um aquário assim, com essa sujeira, inclusive. Só que aí vai chegar os caras falando, né? Aí eu vou postar o aquário aqui que eu montei, vou postar aqui no canal, vai ter os caras falando, mas tem uma alga ali, tem uma sujeira em suspensão, então você tem que aspirar esse aquário, sabe? Aí eu vou ter que mandar alguém a merda. Quer ver? Tem mais exemplos aqui bem legais, ó. Mente de um gouramezinho, cara. Que, meu, é aquilo que eu falei. Serrapilheira pra caramba. Sujeira em suspensão, né? Umas algas. Muito legal. Esse vídeo do Oscar, né? Muito legal também. O tanto de alga que tem no fundo aí, ó. É lindo. Eu acho esse ambiente lindo, cara. Fala a verdade. Como que você pode olhar para um ambiente desse e não achar bonito? Eu acho. Olha o fundo do lugar que ele está, é lotado de detrito, sabe? Tem as algas, tem algumas plantas, não tem uma variedade gigantesca de plantas, mas tem algumas. Eu não sei que ambiente é esse, porque como eu disse, o Oscar se espalhou por alguns lugares do mundo, né? Inclusive nesse vídeo aqui fala, ó, o tetraneon, cara, vai mostrando os ambientes, né? O mocinha. E aí eu assisti um vídeo esses dias de um outro perfil que, se você não segue, você tá vacilando. O Leandro Souza do Ikitio Xingu tava gravando com uma moça sobre plantas brasileiras que não são valorizadas no mercado de aquarismo. Tava falando sobre isso, inclusive. São plantas encontradas em rios brasileiros, qualquer riacho que você vai, você encontra algumas plantinhas e elas não são valorizadas, a gente não valoriza, a gente valoriza a planta que a tropica lá desenvolve, tudo bem, são plantas bonitas, tal, são plantas legais, às vezes algumas que nem existem na natureza, foram desenvolvidas em laboratório, a gente acha o máximo, tudo bem também achar o máximo, você ter aí, tá bom, Kiko? Não fica bravo comigo. Eu não estou dizendo que está errado ou que você não deve ter, eu estou dizendo que, pô, legal, bacana, mas e as pessoas não valorizam as nossas próprias plantas, sabe? Porque elas não, sei lá, um pouco daquele espírito de viralatismo, talvez, que tanto se fala por aí, talvez.
ou talvez porque ele realmente tem um gosto inclinado apenas isso, para ter aquela planta que ficou realmente bonita. Eu gosto também. Eu tenho aqui, por exemplo, a Microsorum Windlove. Ela não existe na natureza. Eu tenho aqui no meu aquário, eu acho ela linda. Inclusive, eu acho uma das Microsorums mais lindas, essa Windlove. Eu tenho ela aqui. Eu tenho a Narrow. Eu acho linda, das mais lindas. A Pteropus, que é a natural mesmo, eu já não tenho. Mas enfim, o Leandro estava falando sobre plantas que a gente consegue encontrar na natureza, como utilizá-las em aquário, para ver se dá uma valorizada nisso. E algo muito interessante que a moça falou é que às vezes não, na maioria das vezes você vai encontrar aquela planta num ambiente, você faz um recorte daquele ambiente e aquele recorte só tem aquela planta. Não tem outras plantas juntas. É aquela planta. Naquele ambiente vai nascer somente aquela planta. Ou no máximo 2, no máximo 3 espécies, normalmente é o que aparece naquele recorte, naquele ambiente. Né? Às vezes a gente vai fazer, vou fazer um aquário amazônico, um aquário biótopo amazônico. Aí a gente enfia todas as plantas que são possíveis encontrar na Amazônia, com todos os peixes que, que podem conviver, que a gente consegue encontrar na Amazônia. Podem conviver, digo, no ambiente aquário. Isso não é mais um biótopo, porque às vezes esses peixes não vão se encontrar. Por mais que eles sejam da Amazônia, eles são de recortes diferentes, então eles não vão se encontrar. Você vai ver no mapa mesmo, você tem uma espécie vivendo totalmente distante de outra, às vezes em outros corpos d'água, né? Mas você montou um biótopo amazônico com plantas que não vão se encontrar na natureza, não se encontram, mas é um biótopo amazônico. A gente caracteriza assim. E eu achei interessante isso que ela falou, que às vezes a gente quer misturar as plantas. Tá tudo bem com isso? De novo, nossa, tem que estar falando tá tudo bem com isso toda hora, né? Às vezes a gente quer misturar um montão de planta que na real não se misturariam, né? Nada de errado com isso, mas eu concordo com ela e às vezes eu gosto de alguma coisa meio monotípica, vou falar assim, de monoespécie. Eu adoro aquário de monoespécies. Eu adoro. Eu acho que é o que mais funciona. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Se você quer um aquário funcional, você tem que pensar na espécie, assim, e às vezes lidar com um aquário monoespécie, para você poder oferecer tudo adequado para aquela espécie. Porque quando a gente mistura espécies, a gente nunca consegue agradar todo mundo. Sempre alguém vai ter que ceder em algum ponto, não é mesmo? Então, é questão de gosto, galera. Só vim aqui para dar um monte de opinião que ninguém me perguntou. Cara, eu espero que vocês comentem. Comentem aí o que vocês acham, como são os aquários de vocês. Falem sobre eles. Se possível, faz o seguinte, posta o seu aquário no YouTube, me manda o link aqui nos comentários pra gente olhar, pra gente se inspirar em outros aquários, de repente, e poder tirar ideias daí, certo? Eu acho legal. Mas, voltando lá no início, depois de ver vídeos como esses aqui, desse perfil Fishpedia, eu olho para os meus próprios aquários e eu enxergo plástico. Plástico. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Não esqueça de toda aquela coisa que eu sempre digo nos finais dos vídeos. Curta, comenta, compartilha, que vocês me ajudam pra caramba. Considere se tornar membro do canal. Membros do canal assistem vídeos
novos com bastante antecedência. Chega, né? Tchau.